Vamos então dar continuidade ao estudo do movimento curvilíneo e desta vez vamos abordar então as componentes normal e tangencial. Vamos então assumir a existência aqui de uma trajetória S, tá? E a existência de uma partícula seguindo essa trajetória e vamos posicionar, vamos colocar um sistema de coordenadas nt fixo à partícula, tá? Ou seja, à medida que a partícula se movimenta seguindo a trajetória, este sistema de coordenadas nt também vai se movimentar junto com a partícula, ok? Vamos definir aqui dois vetores unitários, né? O vetor ut, que é o vetor tangente, tá? E o vetor unitário un, que é o vetor normal. E aqui nós temos uma olinha, né, que seria aí uma origem de uma curvatura, digamos assim, tá? Por que isso? Vamos assumir que é o seguinte, né, que essa curva, essa trajetória curva, ela pode ser composta, ou melhor, ela é composta por diversos segmentos de reta ds, né? E estes segmentos de reta estão a uma distância ρ, que é na verdade um raio de curvatura, tá? Então, estes segmentos de reta ds, que compõem a nossa trajetória curva, estão a uma distância ρ, que é um raio de curvatura com origem em olinha. E percebam que, como foi dito anteriormente, este sistema de coordenadas ele está se movimentando junto com a partícula, tá? Logo, vamos ter diversos olinhas, né? Então diversas origens aqui da curvatura, ok? E aí o nosso vetor velocidade, né, que é a derivada do vetor posição, vai ser dado aqui por um v, né, um módulo de v, que é a derivada da posição, tá? E vezes a direção ut, né? Lembrando que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória. Por isso, a direção do nosso vetor velocidade é a direção do vetor unitário tangente, o t. A aceleração é a derivada do vetor velocidade. Então, vai ser então a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? A derivada aqui do vetor velocidade é tranquilo, né? Então a derivada dessa intensidade aqui do vetor velocidade vai ser uma aceleração, né? Vai ser um A. No entanto, né, o que a gente tem que analisar aqui, né, que é diferente para vocês, é a derivada desse vetor unitário tangente, né? Lá, no caso quando nós tínhamos um sistema cartesiano x, y, z, né, em que nós tínhamos exatamente um referencial inicial e que foi necessário tirar a derivada dos vetores unitários de jk, nós dissemos, que foi dito aqui, que é igual a zero, né? Por quê? Porque ali nós estávamos considerando um referencial inicial, um referencial fixo no espaço, tá? No entanto, aqui, o nosso referencial, né, o nosso sistema de referência, nt, ele está se movimentando junto com a partícula. Logo, ele existe aqui o vetor unitário t, né, a derivada, a taxa de variação temporal do vetor unitário t. Tá? Pegando-se então aqui o nosso triângulo dos vetores unitários aqui, o t que é no caso aqui o nosso novo ut, né? E um dut, né, que é a variação exatamente desse ut, tá? Desse vetor unitário tangente, ok? Pegando-se então esse triângulo aqui, né, nós vamos ter o seguinte, né? Então o nosso novo vetor unitário tangente, né, o ut', vai ser igual ao ut mais o dut, né? E aí nós vamos começar a fazer esse estudo ou melhor, obter essa taxa de variação do vetor unitário tangente, né? Esse vetor unitário tangente vai ter então uma magnitude e uma direção, tá? A magnitude desse vetor unitário tangente vai ser dada aqui
utilizando-se as relações trigonométricas, né? De modo que, quando a gente tem uma tangente do ângulo, para um ângulo muito pequeno, né, a tangente de θ é aproximadamente o próprio θ. Né? Então, a tangente do dθ vai ser aproximadamente o próprio dθ. Logo, o nosso dut escalar, né, vai ser igual o módulo de ut, que é sempre 1, né, por definição, esses módulos dos vetores unitários é sempre 1, né, daí esse o nome, vezes o dθ, tá? Que é colocado matematicamente aqui. Tá? Então, dut vai ser igual a 1 vezes o dθ. O dut, então, vetor, vai ser igual ao módulo, que é dθ, vezes uma direção. Né? E aí, se você observar, a direção do dut é a mesma direção do vetor unitário un. Né? Logo, ele tem magnitude dθ e direção un. Tirando-se aqui a taxa de variação temporal, né, um limite de d1t sobre dt para um dt tendendo a zero, nós vamos ter que a derivada de ut vai ser igual à derivada dessa posição angular, né, ou seja, a nossa velocidade angular, vezes o n. Né. Analisando-se também aqui essa relação anterior, esta relação aqui, né, o nosso dθ, se imaginar um dθ aqui, vai ser igual também à relação de ds dividido por ρ. Né? E aí nós podemos utilizar aqui. Né? Então, ds, estou reorganizando, né? O ds vai ser igual a ρ vezes dθ. Tirando-se a derivada, então, vamos ter que a taxa de variação temporal, né? Nossa velocidade angular, vai ser igual a essa taxa de variação temporal aqui da posição dividido pelo raio de curvatura. Né? Substituindo então o nosso θ ponto na equação anterior e substituindo essa equação anterior lá na equação da aceleração, né? Nós vamos ter então a definição, ou melhor, a obtenção da aceleração no caso de uma coordenada normal e tangencial. Tá? Então nós temos aqui substituindo o θ, lembrando-se que esse ponto é igual a v, né? Então vamos ter que o dt ponto é igual a v sobre ρ vezes o n. Né? Substituindo lá na equação, vamos ter então que a nossa aceleração normal, o módulo dela, né, vai ser igual a v ao quadrado dividido por ρ, dividido pelo raio de curvatura, e estar direcionada na direção un. Né? E a nossa aceleração tangencial, ela é igual da derivada de v na direção ut. Tá? Daí isso o nome das acelerações normais e tangenciais. Né? Então, resumindo aqui, então, vamos ter a nossa aceleração, vai ter uma componente tangencial, uma componente normal, né? Tá aqui graficamente, né? Então, a aceleração, uma componente tangencial, que vai ser tangente à trajetória, e uma componente normal, que vai ser normal, né? Formando um ângulo 90 graus aí com o vetor tangente. Né? O módulo é dado exatamente pela raiz da soma dos quadrados, e o raio de curvatura é obtido através dessa relação matemática que é definida nos livros de cálculo. Tá? Então não vamos tentar definir ou obter esta relação matemática. Tá? O raio de curvatura é dado por esta equação. Vamos apresentar aqui um exemplo resolvido do livro do Hibbeler, né? Em que nós temos um esquiador que ele está, a partir desse instante aqui, seguindo uma trajetória dada por y igual a 1 dividido por 20 vezes x ao quadrado. Né? E o anunciado do problema é o seguinte. Né? Quando o esquiador alcança o ponto A de sua trajetória parabólica, ele tem uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Tá? Então ele já deu aqui o nosso v, a nossa velocidade escalar, que está aumentando uma taxa de 2 metros por segundo quadrado. Ou seja, ele deu aqui também o nosso v ponto. Né?
Determine a direção de sua velocidade e a aceleração, modo, direção e sentido, no instante considerado. Despreze o tamanho do esquiador. Tá? Então vamos considerar aqui o esquiador como sendo uma partícula. A velocidade, né? Então ele já deu o nosso V, 6 metros por segundo. Né? E aí é o seguinte, né? A velocidade por definição é sempre tangente à trajetória. Então com a equação da trajetória, né? A função da trajetória, nós vamos obter então a inclinação, né? Ou melhor, a direção dessa componente de velocidade, né? Desta velocidade. A derivada x ponto 1 sobre 10 vezes x, né? Para um x de 10 metros, como você pode observar aqui na figura. Então vamos ter que essa taxa, essa inclinação aqui é de 1. Né? Ou melhor dizendo, na verdade a tangente é igual a 1. Né? E isso vai ocorrer quando o nosso θ é igual a 45 graus. Logo, a nossa velocidade ela tem magnitude de 6 metros por segundo e uma direção de 45 graus, nesse sentido, descendo. A aceleração, né, é dado pelas equações obtidas anteriormente, em que você vai ter aqui a componente tangencial, né, que é a derivada de V, que já é dado, ele diz que é 2 metros por segundo quadrado, mais a componente normal, né, que vai ser V ao quadrado dividido por ρ. Então, nós temos que descobrir qual é o nosso raio de curvatura. Para descobrir qual é o nosso raio de curvatura, nós vamos utilizar aquela equação do raio de curvatura apresentada anteriormente, e aí vamos ter a derivada primeira e a derivada segunda da equação aqui, da função que define a trajetória, né? E aí vamos substituir para um valor de x igual a 10. Né? Então, neste ponto aqui, x igual a 10, com relação a esse referencial aqui, xy, né? Neste ponto, o raio de curvatura é então 28,28 metros. Substituindo então o raio de curvatura, a velocidade e a taxa de variação da velocidade na equação, nós obtemos então a aceleração da partícula, no caso do esquiador, no ponto A, né, que é dado por isso aqui. Então, nosso vetor aceleração é este. 2, o t, mais 1,273, o n metros por segundo quadrado. A magnitude dele, então, vai ser a raiz da soma dos quadrados, que vai ser igual a 2,37 metros por segundo quadrado. Essa inclinação, né, esse φ, a direção da aceleração, vai ser, então, a componente tangencial dividido pela componente normal, que vai ser 57,5 graus. Tá? Então, aqui está os módulos, né, da velocidade e as direções da velocidade e da aceleração. Os módulos da velocidade e aceleração e suas respectivas direções. Componentes cilíndricos. Vamos estudar agora, né, as componentes cilíndricas, né, as componentes cilíndricos ou as coordenadas polares aqui. Né? Então nós temos aqui, na verdade, um sistema de coordenada polar, né, em que a partícula é definido então por duas coordenadas, né, a coordenada r e a coordenada θ. A posição então é definida pelo o nosso r, que vai ser uma magnitude r e uma direção, né? Uma direção do nosso vetor UR, né? Vetor unitário UR. A velocidade é a derivada da posição, então, derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? E aí nós vamos estudar de forma mais minuciosa exatamente essa taxa de variação aqui desse vetor unitário na direção R. Né? O nosso R ponto aqui é mais fácil, né? Então vai ser uma taxa de variação da posição, ele é mais direto, né? Ok, então vamos pegar aqui o triângulo dos vetores, né? Então nós temos aqui o nosso vetor unitário UR, o vetor unitário UR', né, que é o vetor unitário após passado-se um instante de tempo ΔT, né, após a partícula ter andado
um pouco, né? E aí, esse delta UR é exatamente a variação do vetor unitário, tá? De modo que o nosso UR' é igual ao UR mais delta UR. Tá? Esse vetor aqui, esse delta UR, ele vai ter uma magnitude e uma direção. A direção dele já está explícita aqui, né? A direção dele é a mesma direção do vetor Uθ. Né? Então a direção desse vetor aqui é a mesma de Uθ. A magnitude dele vocês podem obter através de trigonometria simples, né? E aí vamos ter a magnitude do vetor unitário, que por definição é 1, vezes o nosso Δθ. Okay? É o mesmo processo que foi utilizado lá para as coordenadas normais e tangenciais. Né? E aí, vamos ter aqui essa variação desse vetor unitário na direção R, e a taxa da variação vai ser o limite dessa componente com o nosso Δθ tendendo a zero. Logo, a nossa derivada do vetor unitário UR vai ser igual à velocidade angular vezes o vetor, a direção, né, que é o vetor unitário Uθ, tá? A direção de Uθ. Então, nossa velocidade vai ter duas componentes. Uma componente na direção de R e uma componente na direção de θ, né, da variação de θ aqui. Então, vamos ter VR UR mais Vθ Uθ. E o nosso VR UR é a derivada da posição e o nosso Vθ é o R vezes a derivada do ângulo, né? A nossa velocidade angular. O módulo do vetor vai ser então a raiz de r ponto ao quadrado mais r θ ponto ao quadrado, né? E aí a gente chega na aceleração. A aceleração, como já é bastante conhecido de vocês, vai ser a derivada do vetor velocidade. Né? E aí, lembrando que nós temos que derivar cada componente desse. Né? Então, vamos ter aqui a derivada da primeira, né? A derivada de VR, que é o R ponto, então vai ser a derivada da segunda, né? R dois pontos, o R, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mais esta segunda componente aqui, né, vamos ter três, né? Vamos ter o raio, vamos ter a velocidade angular e vamos ter a direção θ, tá? Então, derivada da primeira vezes a segunda vezes a terceira, mais a primeira vezes a derivada da segunda vezes a terceira, mais a primeira vezes a segunda vezes a derivada da terceira. Né? E esses componentes aqui, essas derivadas do vetor unitário R e o vetor unitário θ já são conhecidos de vocês, tá? Não vou novamente abrir aqui e fazer essas deduções. E aí a gente pode reorganizar, né? Substituir, reorganizar, em que essa aceleração, né, em coordenadas polares vai ter então uma componente R e uma componente θ. Tá? A componente R aqui vai ser R ao quadrado menos R θ ponto ao quadrado, tá? Ou seja, a componente na direção do raio ali, né? Ou melhor, da posição R, né? Do vetor R. E a componente θ, né? Que vai ser dado por R vezes θ dois pontos, né? Ou seja, uma aceleração angular aqui, mais 2R ponto θ ponto. Tá? Então, estas são as equações, né, para você obter então a posição, velocidade e aceleração utilizando coordenadas polares. Aplicando em um exemplo, né, exemplificando, temos então aqui um braço, né, OA, que está rotacionando. Enquanto isso, nós temos um slider aqui, né? Nós temos um cursor, né? B, que está deslizando. Tá? Então, vamos lá. A rotação do braço OA, de 0,9 metros de comprimento em torno de O, é definida pela seguinte relação. Tá? Então, é dada aqui uma relação do ângulo com o tempo, onde θ está expressa em radianos e t em segundos. O cursor B desliza ao longo do braço de tal maneira que sua distância em relação a O, nossa ponto O aqui, né, é R igual, aí nós temos aqui esta equação, esta função.
onde R é expresso em metros e T em segundos. Okay? Após o braço OAT girado 30 graus, determine a velocidade total do cursor, a aceleração total do cursor, a aceleração relativa do cursor em relação ao braço. Tá? Então vamos ter aqui a velocidade total e a aceleração total, depois a gente vai estudar então a aceleração relativa. Inicialmente vamos pegar então aqui as equações para velocidade e para aceleração, e para resolver e utilizar as equações vamos precisar do θ ponto e do θ dois pontos. Também vamos precisar do R ponto e do R dois pontos. Tá? Nesse instante de tempo aqui, em que o nosso θ é igual a 30 graus, utilizando-se esta equação, nós vamos ter que, quando o θ é igual a 30 graus, se passou T igual a 1,869 segundos. Tá? Então levou este tempo aqui para o nosso θ atingir 30 graus. Com este valor, então, a gente vai lá para as derivadas de θ e de R, e aí vamos obter, com exatamente esse tempo calculado, qual é a posição e as velocidades. Então, qual é R ponto, qual é R dos pontos, qual θ ponto e θ dos pontos. Okay? Com estes valores aqui, né, para os R's e suas respectivas derivadas, e para os θs e suas respectivas derivadas, né, a velocidade angular e a aceleração angular, nós vamos substituir nas equações da velocidade e da aceleração, e aí vamos ter a nossa velocidade total do cursor e a aceleração total do cursor. Então, primeira velocidade, né? R ponto, já foi calculado, tá? E aí, o V θ vai ser o R vezes a derivada da nossa velocidade angular. Então, vai ser 0,270 metros por segundo. Okay? A magnitude dessa velocidade, a velocidade resultante, né, vai ser então 0,524 metros por segundo e está inclinado, está na direção aqui de 31 graus. Já a aceleração, vamos utilizar também as equações, né, para o AR e para o Aθ, e vamos obter que a aceleração na direção de R, né, vai ser menos 391, tá? E de θ também. Então, θ aqui nós temos menos 359. A aceleração, a resultante da aceleração, 0,531 metros por segundo quadrado na direção de 42,6 graus. Tá? Então, com isso, a gente conclui aqui, né? Por último, a aceleração em B em relação ao braço OA. Tá? Então, assim, para ter essa velocidade relativa do cursor em relação ao braço, você vai analisar somente a taxa de variação, né? Na verdade não é velocidade, aqui é a aceleração, tá? A derivada segunda do R. Tá? Então, essa velocidade, essa aceleração relativa aqui de B em relação a O, né, ao braço OA, vai ser a derivada segunda da posição R, que vai ser menos 240 metros por segundo quadrado. Tá? A resultante, 0,240 metros por segundo quadrado. E com isso a gente encerra então a questão o estudo das coordenadas para sistemas curvos, né? Então as coordenadas normais tangenciais e as coordenadas polares.